A Bíblia nos ensina a maneira certa de falar com Deus. Você está errando nisso. Você já se ajoelhou para orar. E mesmo derramando o coração diante de Deus, teve a sensação de que Ele não estava ouvindo? Já chorou em silêncio, implorando por uma resposta, e tudo que recebeu foi o vazio? Já se perguntou: será que eu estou orando do jeito errado? Será que, sem perceber, você tem falado com Deus de uma forma que Ele nunca ensinou? Muitas pessoas se sentem frustradas na vida espiritual. Elas oram, clamam, suplicam, mas não veem resposta. E a verdade é dura, mas libertadora. Existem orações que Deus não responde, porque estão sendo feitas fora dos princípios da sua palavra. Sim, você pode estar errando na forma como fala com Deus. Mas hoje o Senhor quer te ensinar, não para te condenar, mas para abrir seus olhos, curar sua alma e restaurar sua intimidade com Ele. A Bíblia não nos deixa no escuro. Ela revela como devemos nos aproximar de Deus, que tipo de palavras tocam o coração dele e o que pode estar bloqueando nossas orações. Neste vídeo, você vai entender por que suas orações parecem não passar do teto. E mais do que isso, você vai descobrir como transformar sua vida de oração em um canal vivo, direto e poderoso com o céu. Porque Deus não quer que você fale com Ele como um estranho. Ele quer te ouvir como Pai. Mas para isso, você precisa aprender a linguagem da fé verdadeira, da humildade, da reverência e da obediência. Hoje, você vai aprender com a palavra. Vai ser confrontado, mas também curado. E se você deixar, o Espírito Santo vai te ensinar a falar com Deus como um verdadeiro filho. Se essa mensagem já tocou seu coração, se você sente que precisa se aproximar mais de Deus e entender, de uma vez por todas, como falar com Ele da maneira certa, então se inscreva agora no canal Divina Sabedoria. Aqui, você vai receber mensagens profundas da Bíblia, direção espiritual e revelações que vão transformar sua fé. Você não está sozinho nessa caminhada. Estamos aqui para crescer com você, dia após dia. Clique no botão de se inscrever e permita que a palavra de Deus continue moldando sua vida. Quando a oração vira monólogo, o silêncio de Deus como resposta. Você já se pegou falando com Deus, desabafando suas dores, abrindo o coração, mas sentindo que Ele não responde? Já passou pela frustração de orar com fervor, dia após dia, e não ver mudança alguma? Essa sensação de vazio espiritual tem sufocado muitas almas. É como gritar num quarto escuro onde ninguém responde. E a grande verdade que muitos ignoram é que talvez você esteja falando com Deus da maneira errada. Sim, meu irmão, minha irmã, não é falta de fé, nem de intensidade. É falta de entendimento. A Bíblia nos ensina que até mesmo a oração precisa de sabedoria. Não se trata apenas de falar, mas de como falamos, com que espírito, com que reverência, com que alinhamento ao coração de Deus. E é aí que muitos erram. Transformam a oração em um ritual automático, em um monólogo cheio de palavras, mas vazio de verdade, de humildade e de escuta. Quantas vezes tratamos Deus como um caixa eletrônico espiritual? Chegamos com uma lista de pedidos, exigências, queixas, como se estivéssemos diante de um atendente celestial, e esquecemos que Deus é Pai, Senhor, Rei, que a oração é um relacionamento, não um formulário. O profeta Isaías já nos advertia: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. E aqui está a raiz do problema. Falamos muito, mas sentimos pouco. Pedimos muito, mas ouvimos quase nada. Nossas palavras chegam a Deus, mas será que nosso coração está junto delas? A oração não é um discurso bonito. Não é uma apresentação diante do altar. A oração é um ato profundo de entrega e escuta. E para muitos,
Essa é uma verdade incômoda, porque escutar exige silêncio, e o silêncio exige humildade. E humildade, infelizmente, tem sido rara até mesmo entre aqueles que oram com frequência. Jesus nos deu o maior exemplo disso. Em Mateus 6, ele nos ensinou como orar, mas antes disso, ele nos ensinou como não orar. Veja o que ele diz. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. Olha que forte. Vãs repetições. Palavras vazias, frases decoradas, orações que se tornaram hábitos sem coração. Quantos de nós temos feito isso? Oramos todos os dias, mas como um disco arranhado. Sempre os mesmos pedidos, sempre as mesmas palavras, sem profundidade, sem novidade, sem verdade. Jesus está dizendo: não é o muito falar que move o coração de Deus. É o falar com verdade, com espírito quebrantado, com alinhamento ao que o céu está falando naquele momento. A oração eficaz nasce da intimidade e não da repetição. Muitos têm confundido intensidade com profundidade. Acham que quanto mais tempo orarem, mais Deus vai ouvir. Mas o que adianta passar horas orando se o coração está desconectado? Deus não é movido por duração, mas por devoção. Lembre-se de Elias, o profeta. Quando ele enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, os adoradores de Baal gritavam por horas, cortavam-se, clamavam, mas Baal não respondia. Elias fez uma oração simples, sincera, e o fogo do céu caiu. Porque Deus responde ao coração sincero e não ao volume da voz. Agora pare e pense. Como têm sido as suas orações? Um desabafo ou uma conexão? Uma lista de pedidos ou uma conversa de alma para alma com o Pai? Você fala, mas será que ouve? A Bíblia diz em Eclesiastes 5:2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Esse versículo nos confronta. Quantas vezes nos precipitamos ao falar com Deus? Nem refletimos, já começamos a despejar palavras como se Deus fosse obrigado a nos ouvir. Mas Salomão, com toda a sua sabedoria, nos ensina: Deus está nos céus e você na terra. Fale menos, escute mais. Esse é o primeiro erro que muitos cometem na oração: orar sem reverência. Falam com Deus como falam com qualquer pessoa e esquecem que Ele é santo, justo, poderoso, que Ele não deve nada a ninguém, que Ele é o Senhor do tempo, da história e das nossas vidas. Orar com reverência é reconhecer a grandeza de Deus e a pequenez do nosso entendimento. O segundo erro: orar sem escuta. Jesus frequentemente se retirava para orar sozinho. E não era apenas para falar com o Pai, mas para ouvir. Ele buscava a direção. Ele ouvia a vontade do Pai. Muitos hoje oram apenas para desabafar, mas não fazem silêncio para ouvir. E é no silêncio que Deus fala. Quer ver um exemplo? O profeta Abacuque fez algo que poucos fazem. Ele questionou Deus, reclamou, mas depois ele fez silêncio. Veja o que ele diz: estarei na minha torre de vigia, colocarei a mim mesmo na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque 2:1. Ele esperou para ouvir. Ele vigiou. Ele calou-se. E então Deus respondeu. Porque Deus responde ao coração que espera, que se humilha, que ouve. E o terceiro erro: orar com orgulho. Parece estranho dizer isso, mas muitos oram com altivez. Acham que merecem respostas, que Deus tem obrigação de cumprir suas vontades. O fariseu no templo orava assim, exaltava suas obras, suas boas ações. E ao seu lado, o publicano orava com o rosto no chão, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: foi o publicano que saiu justificado, não o fariseu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Tiago 4:6. Uma oração cheia de orgulho nunca atravessa os céus, mas uma oração cheia de arrependimento, essa toca o coração de Deus. Por isso, se você sente que suas orações não têm resposta, talvez seja a hora de revisar como você tem falado com Deus. Talvez você esteja errando sem perceber. Talvez esteja orando muito, mas escutando pouco. Falando alto, mas com o coração fechado. Fazendo orações bonitas, mas sem verdade. A boa notícia é que Deus nos ensina. Ele não nos rejeita por errarmos, mas nos convida a aprender, a crescer, a buscar com sinceridade. E neste vídeo, ao longo dos próximos capítulos, vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir como Deus deseja que falemos com Ele. Vamos aprender com Jesus, com os profetas, com os salmos, com os apóstolos, como orar de verdade, como falar com o Pai de forma que Ele se agrade, como nos tornarmos filhos e filhas que oram com o coração no céu e os pés na terra. Talvez você esteja errando, sim, mas o Espírito Santo está pronto para te ensinar. Basta abrir o coração, baixar o volume da sua alma, silenciar as vaidades e escutar. Deus quer te ensinar a orar. Deus quer te ouvir. Mas antes, Ele quer te transformar por dentro. E a pergunta que deixo neste capítulo é: você tem falado com Deus ou apenas falado para Deus? Porque existe uma grande diferença entre oração e monólogo. E quem aprende a orar de verdade nunca mais será o mesmo. A linguagem da alma. Quando a palavra falada se torna oração sincera. Falar com Deus não é apenas abrir os lábios, repetir palavras bonitas ou buscar as frases certas. É uma entrega, uma exposição da alma, uma comunhão sagrada onde o que realmente importa não é a performance do discurso, mas a verdade do coração que ora. Muitos, sem perceber, transformaram a oração em um ritual vazio, em uma repetição mecânica de frases decoradas. Mas Deus não está interessado em palavras ensaiadas. Ele deseja verdade, sinceridade e rendição. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Vamos voltar ao que Jesus ensinou em Mateus 6, 7 a 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Essas palavras de Jesus são um divisor de águas para nossa maneira de nos comunicarmos com o Pai. Ele está dizendo: eu não quero quantidade, quero sinceridade. Eu não quero palácios de palavras, quero o altar do teu coração. O maior erro de muitos cristãos hoje é pensar que precisam impressionar a Deus com suas palavras, como se o Pai estivesse atento à forma, ao vocabulário, ao estilo da fala. Mas não é isso que toca o coração de Deus. O que move o céu é quando a alma humana se desnuda na presença do Criador. Quando falamos com Deus como filhos que confiam no Pai. Veja o exemplo do publicano e do fariseu em Lucas 18, 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, exaltando suas virtudes. Mas o publicano, sem sequer levantar os olhos ao céu, dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus termina dizendo que foi o publicano quem desceu justificado. Por quê? Porque a oração que alcança o trono de Deus é a que nasce do quebrantamento, não da altivez. É a oração que rasga a alma, que reconhece sua necessidade, sua pequenez e se lança nos braços de um Pai que ama restaurar corações feridos. Quantas vezes você já se sentiu sem palavras na presença de Deus? Quantas vezes tudo o que conseguiu dizer foi um simples: Senhor, me ajuda. Saiba que esses momentos são profundamente preciosos para Deus, porque não é o tamanho da oração que importa,
mas o coração que está por trás dela. Há uma linguagem que Deus entende como nenhuma outra, a linguagem do quebrantamento. Salmos 51:17 declara: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você percebe? Quando falamos com Deus com humildade, com reverência, com verdade, Ele se inclina para ouvir. Ele não rejeita a alma que se dobra com sinceridade. E aqui está um ponto poderoso. Muitas pessoas estão errando porque falam com Deus como se Ele fosse um estranho, um juiz distante, um ser impessoal. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é Pai. E um pai amoroso quer ouvir a voz dos filhos, mesmo quando ela está embargada pela dor, mesmo quando está fraca pelo cansaço. Você não precisa fingir força na presença de Deus. Você não precisa esconder as lágrimas. Você pode sim chorar enquanto ora. Pode confessar sua confusão. Pode dizer que não entende o que está vivendo. Pode admitir que está com medo, com dúvidas, com falhas. Porque o nosso Deus não se ofende com a verdade. Ele é a verdade. Em Romanos 8:26, Paulo escreve algo extraordinário. Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso quer dizer? Que há momentos em que nem sabemos o que falar. E está tudo bem, porque o Espírito Santo traduz as nossas dores em oração. Ele intercede por nós. Ele pega o nosso gemido e apresenta como súplica diante de Deus. Que Pai é esse? Que ouve até o nosso silêncio? Que entende o nosso choro? Que se importa com os detalhes mais profundos da nossa alma? Isso, meu irmão, minha irmã, é a base da oração verdadeira. É quando deixamos de tentar parecer fortes e passamos a ser verdadeiros. Quando paramos de repetir fórmulas e passamos a falar como filhos. Você se lembra de Ana em 1 Samuel 1? Ela orava de tal forma que suas palavras nem saíam. Apenas os lábios se moviam. E ainda assim, o Senhor ouviu sua oração. Ela não precisou levantar a voz. Ela não precisou usar frases teológicas. Ela apenas derramou sua alma. E Deus respondeu. Há um ensinamento poderoso nisso. A oração que Deus ouve não é a mais eloquente, mas a mais honesta. A oração que move o céu não é a que impressiona os homens, mas a que quebra o coração diante do trono de Deus. E talvez hoje você precise voltar ao essencial. Talvez precise abandonar a preocupação com a forma certa e redescobrir a essência da oração. A presença, a intimidade, a confiança. Quando você fala com Deus, fale como quem está diante do melhor amigo, como quem confia, como quem sabe que será ouvido. Porque você será. Deus não te despreza. Ele não ignora sua voz. Às vezes, oramos com medo de estarmos dizendo as palavras erradas. Mas se o que sai da sua boca vem do seu coração sincero, não existe erro. Porque Deus ouve o que ninguém mais ouviria. Ele entende o que nem você sabe explicar. E mais, Ele responde. Pode não ser como você espera. Pode não ser no tempo que você deseja. Mas Ele responde. Sempre. Porque todo coração que se rende diante de Deus será acolhido, guiado e amado. Hoje, Deus está te chamando para orar com verdade, não para tentar convencê-lo de nada, mas para descansar nele. Você pode falar com Deus em silêncio, no trânsito, lavando louça, caminhando, chorando ou sorrindo. Ele está perto, muito mais perto do que você imagina. O que Ele quer de você não é um discurso bem montado, mas uma alma rendida. O que Ele espera de você não é perfeição, é sinceridade. Não fale com Deus por obrigação. Fale por amor. Fale porque Ele é teu Pai. Fale porque Ele quer te ouvir. E se não conseguir falar, fique em silêncio. Seu silêncio sincero também é uma oração.
Barreiras invisíveis. Porque Deus não responde certas orações. Falar com Deus é um privilégio sagrado, mas é preciso entender que nem toda oração será ouvida da maneira que esperamos. Muitas vezes, as palavras sobem, mas não rompem os céus. Sentimos como se algo impedisse o fluxo da comunhão, como se houvesse uma barreira invisível entre nós e Deus. E, de fato, há momentos em que nossas orações não chegam ao trono da graça, por razões que a própria palavra de Deus revela. Uma das primeiras barreiras é o pecado não confessado. Isaías 59:2 declara com firmeza: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é claro como a luz do dia. Deus é santo, e a santidade não pode coexistir com o pecado acalentado, tolerado, escondido. Não estamos falando de cometer erros. Todos erramos. Mas quando escolhemos viver uma vida dupla, onde aparentamos santidade com os lábios, mas alimentamos a desobediência no coração, nossas palavras se tornam vazias diante de Deus. Ele não se deixa enganar por discursos bonitos. Ele sonda o coração. A segunda barreira é a falta de perdão. Jesus foi categórico ao dizer em Marcos 11:25: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Às vezes, queremos falar com Deus, mas estamos nutrindo amargura no coração. Estamos orando com palavras, mas o nosso interior está cheio de ressentimentos, de feridas não tratadas, de falta de misericórdia. E como podemos pedir graça a Deus se não estamos dispostos a concedê-la aos outros? O perdão é uma ponte essencial na comunicação com o Pai. Sem ele, o céu se fecha. A oração é interrompida. Deus espera que tratemos os outros com o mesmo amor que recebemos dele. Outra barreira poderosa é a intenção errada. Tiago 4:3 diz: Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Às vezes, não é o que pedimos, mas o motivo pelo qual pedimos, que afasta a resposta. Deus vê além das palavras. Ele vê o motivo. Ele vê a raiz. Se o nosso coração busca apenas satisfação pessoal, reconhecimento, vitórias humanas, sucesso passageiro, isso não ecoa nos céus. Deus responde quando a nossa vontade está alinhada com a dele, quando pedimos segundo a sua palavra, quando desejamos que o nome dele seja glorificado, mesmo antes de vermos o resultado. Quantas vezes você já orou pedindo algo que lá no fundo sabia que era mais sobre você do que sobre Deus? Quantas vezes pedimos uma porta aberta, não para servir melhor, mas para sermos vistos? Ou pedimos cura, não para cumprir um chamado, mas apenas para viver sem incômodo? O Senhor não é contra o bem-estar, mas Ele não negocia a sua glória. Tudo o que não o glorifica está fora da sua vontade. A própria forma como tratamos os outros pode bloquear nossas orações. Em 1 Pedro 3:7, vemos uma advertência clara aos maridos. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, a maneira como tratamos quem está ao nosso redor afeta diretamente a nossa comunicação com Deus. Se somos duros, injustos, impacientes, indiferentes com aqueles que Deus colocou ao nosso lado, como poderemos esperar que Ele ouça nossas súplicas? A hipocrisia também é uma barreira. Isaías 29:13 diz: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não quer palavras sem verdade. Não quer louvores de aparência, orações de fachada. Ele quer o coração por inteiro. E há ainda outra barreira mais sutil.
a incredulidade. Tiago 1:6-7 nos ensina que devemos pedir com fé, sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dúvida cancela o clamor. A incredulidade é uma forma de dizer: Deus, eu não acredito que tu possas. E isso é um insulto ao Deus Todo-Poderoso. Mas há esperança, porque a palavra também diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A ponte pode ser reconstruída. A comunhão pode ser restaurada. Deus está disposto. Talvez você esteja enfrentando um silêncio de Deus que parece doloroso. E talvez hoje tenha entendido que há algo dentro de você que precisa ser confrontado. Seja o pecado, a intenção errada, o ressentimento, a hipocrisia ou a dúvida. Seja qual for a barreira, Deus quer derrubá-la hoje. Ele está te chamando de volta à verdade. Não para te acusar, mas para te restaurar. Ele quer ouvir tua voz. Mas antes, Ele quer teu coração. Limpo, rendido, alinhado com o céu. A pergunta que fica é: você está disposto a remover as barreiras? No próximo capítulo, vamos entender como alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, para que nossas orações tenham poder, direção e resposta. Oração não é discurso, é comunhão com o coração exposto. Muitas pessoas acham que estão orando, quando na verdade estão apenas falando para si mesmas. Repetem palavras bonitas, fórmulas religiosas, tentam impressionar a Deus com discursos elaborados, mas esquecem de abrir o coração. E esse é o ponto central que Jesus revelou. Deus não quer palavras ensaiadas. Ele quer comunhão verdadeira. Ele quer o coração nu, despido de máscaras. No capítulo anterior, falamos sobre o perigo de transformar a oração em um ritual vazio. Agora, precisamos dar um passo além. Entender que a oração eficaz não é feita de palavras decoradas, mas de um espírito quebrantado. Jesus nos mostrou isso com clareza em Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava com orgulho, exaltando suas próprias obras, sua santidade. Já o publicano, de longe, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui: digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Deus não está à procura de discursos. Ele está à procura de corações rendidos. Pare por um momento e reflita. Quando você ora, você está se comunicando com um pai ou apenas cumprindo um dever religioso? Está abrindo seu coração ou tentando manter uma aparência espiritual? Porque a verdadeira oração é crua, é sincera. É, muitas vezes, chorada. Deus conhece as palavras antes mesmo que saiam da sua boca, mas Ele quer que você tenha coragem de dizê-las. Ele quer que você confesse a dor, a dúvida, o medo, a vergonha, a fraqueza. Muitos têm medo de falar com Deus com sinceridade, porque acham que precisam esconder seus sentimentos mais sombrios. Mas Deus já sabe, e Ele está te esperando no lugar secreto, não para te condenar, mas para te restaurar. A oração sincera é um convite para a graça. Quando você ora do fundo do seu abismo, você ativa o céu. Quando você rasga o coração, Deus se aproxima. Lembre-se de Davi. Ele era chamado homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque era transparente. Leia os Salmos e veja quantas vezes Davi se apresenta quebrado diante do Senhor. Ele diz: estou afogado em lágrimas. A minha alma está perturbada. Até quando, Senhor? Essas são orações sinceras. Não são frases litúrgicas. São clamor da alma. E Deus se agrada disso. Existe um tipo de oração que incomoda o céu. A que vem carregada de orgulho, de performance, de tentativas de manipular Deus.
Mas existe outra que atrai o céu imediatamente, aquela que vem acompanhada de quebrantamento, humildade e fé. A oração que agrada ao Senhor não é a mais bonita, é a mais honesta. É a que diz: Pai, eu não sei mais o que fazer. Jesus, estou cansado. Senhor, me ajuda a perdoar. Deus, estou com medo, mas confio em Ti. Essa oração é comunhão. E a comunhão é o lugar onde a transformação acontece. Quando você fala com Deus com o coração exposto, você entra no ambiente onde o Espírito Santo pode trabalhar, moldar, curar e levantar. E é por isso que muitos oram e não são transformados, porque falam para fora, mas não se abrem por dentro. Deus não quer apenas ouvir o que você tem a dizer. Ele quer te encontrar no meio da tua verdade. E sabe o que é maravilhoso nisso? É que Deus não se assusta com a tua verdade. Ele não se afasta quando você diz: estou fraco, estou confuso, estou em pecado, não consigo mais orar. Pelo contrário, é nesse momento que Ele mais se aproxima. O Senhor é perto dos que têm o coração quebrantado, diz o Salmo 34:18. Ele não rejeita um espírito contrito. Não existe oração mais poderosa do que aquela que nasce da dor e da esperança misturadas. Quando o choro e a fé se encontram, o céu se move. Muitas pessoas acham que a oração é sobre convencer Deus a fazer algo. Mas oração não é manipulação, é rendição. É você dizer: Senhor, eis-me aqui. Não tenho tudo certo, mas estou diante de Ti. É nesse lugar que milagres acontecem. Quantas vezes você já tentou orar bonito e não conseguiu? E quantas vezes você, em silêncio, apenas chorou diante de Deus e sentiu a presença dEle? Isso já é oração. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Deus entende até mesmo as palavras que você não consegue formar. Deus não precisa das tuas palavras. Ele quer o teu coração. Não se trata de orar certo, mas de orar com verdade. Hoje, o Espírito Santo te convida a sair da formalidade e entrar na intimidade, a abrir mão das frases decoradas e falar com Deus como um filho fala com o Pai. Não importa se você tem palavras ou só lágrimas, se você tem força ou só um suspiro. A Bíblia diz: o Senhor recolhe cada lágrima num odre. Cada lágrima tua é uma oração. Se você quer aprender a falar com Deus do jeito certo, comece sendo verdadeiro. E essa é uma revolução, porque quando você ora com sinceridade, Deus responde com graça. Quando você ora com transparência, Deus responde com cura. Quando você ora com fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus responde com poder. Não há barreira entre você e Deus que a sinceridade não possa romper. E não há oração pequena demais para o coração de um pai. Hoje, você pode recomeçar. A oração não é um ritual que você precisa dominar. É uma conversa que você precisa viver, aprendendo a ouvir Deus. A outra metade da conversa. Até aqui falamos muito sobre como devemos nos apresentar diante de Deus em oração. Com sinceridade, com humildade, com um coração quebrantado. Mas agora precisamos tocar em uma parte essencial, que muitas vezes esquecemos. A oração não é um monólogo, ela é um diálogo. E para que o diálogo aconteça, precisamos aprender a ouvir. Muitos oram, falam, pedem, desabafam, e assim que dizem amém, se levantam e seguem a vida. Não esperam, não escutam, e por isso vivem frustrados, achando que Deus não responde. Mas Deus fala. Ele fala sim, Ele sempre falou. O problema é que muitas vezes estamos tão ocupados tentando ser ouvidos que esquecemos de ouvir. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus fala de várias formas. Ele fala pela palavra, fala pelo Espírito Santo dentro de nós, fala através de pessoas, fala através de sonhos, circunstâncias e percepções. Mas todas essas formas exigem algo de nós: silêncio e sensibilidade. Jesus, ao ensinar sobre oração,
disse em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. Fechar a porta aqui não é apenas literal, é também espiritual. É silenciar o barulho da alma, desligar as vozes do mundo, calar a pressa, a ansiedade, as distrações. Só no silêncio é que conseguimos discernir a voz de Deus. E aqui precisamos ser sinceros. Vivemos numa época em que temos dificuldade de silenciar. Nós acordamos com notificações, dormimos com vídeos, vivemos com fones nos ouvidos, sempre consumindo algo. O mundo nos ensina a falar cada vez mais e ouvir cada vez menos. Mas no reino é o oposto. Quem quer crescer espiritualmente precisa aprender a ouvir. Deus não compete com o barulho. Ele fala no secreto, no profundo, no momento em que a alma se cala. E quando aprendemos a esperar em silêncio, a ouvir com o coração, descobrimos que Ele sempre esteve falando. Quantas respostas você já pediu e não recebeu? E se eu te dissesse que talvez você não as recebeu porque não ficou para escutar? Porque se levantou rápido demais? Deus fala na leitura da palavra, mas você precisa ler com fome. Deus fala através da consciência, mas você precisa estar disposto a obedecer. Deus fala através da paz ou da inquietação no espírito, mas você precisa estar com o coração sensível. A oração eficaz é aquela em que falamos com Deus e depois dizemos: Senhor, agora fala comigo, eu estou aqui, estou te ouvindo. E essa postura de escuta muda tudo. Veja o exemplo do jovem Samuel. Em 1 Samuel 3, ele ouve Deus o chamar, mas pensa que é o sacerdote Eli. Somente depois de ser orientado é que ele responde: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa resposta é o começo de uma jornada poderosa. Não foi: Fala, Senhor, porque eu tenho pressa, ou Fala, Senhor, porque eu preciso de uma resposta. Foi: Estou ouvindo, Senhor. Eu me dispus a ouvir. Esse é o segredo. Talvez você diga: Mas eu não sei ouvir a voz de Deus. Calma, isso se aprende. Como em qualquer relacionamento, a intimidade com Deus se desenvolve com tempo, com convivência, com entrega. E quanto mais tempo você passar com Ele, mais vai reconhecer a sua voz. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. João 10:27. Mas não se trata apenas de ouvir. Trata-se de obedecer, porque a verdadeira escuta gera transformação. Não adianta ouvir Deus e seguir fazendo tudo do nosso jeito. Não adianta ter direção se não temos disposição de mudar a rota. A oração verdadeira gera renúncia, gera arrependimento, gera nova postura. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:2 que devemos nos transformar pela renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como vamos saber essa vontade se não ouvirmos? Como vamos renovar a mente se estivermos sempre falando e nunca escutando? Talvez hoje você precise menos de uma nova palavra e mais de silêncio. Talvez Deus já tenha falado, mas você ainda não discerniu. Por isso, entre no quarto, feche a porta, ore, mas fique. Espere. Ouça. Leia a palavra e medite. Pergunte: Senhor, o que o Senhor está me ensinando com isso? E então, o céu se abrirá. Porque Deus não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser obedecido. E quando obedecemos, entramos no fluir da vontade dEle. A paz vem, a convicção se estabelece, as dúvidas diminuem. E mesmo quando as respostas não são as que esperávamos, sabemos que estamos andando com Ele. A oração é uma conversa com Deus, mas a resposta dele muitas vezes vem no silêncio. E às vezes, esse silêncio é a resposta. Ele está dizendo: confia em mim, espera em mim, eu estou no controle. E quando você aprende a ouvir, sua vida de oração muda completamente. Não é mais apenas um lugar de pedidos, mas um lugar de transformação.
não é mais apenas um altar de necessidades, mas um altar de rendição. E é ali, naquele secreto, naquele lugar de escuta, que o sobrenatural acontece. Hoje, o Espírito Santo te convida a silenciar a alma, a ouvir a voz de Deus, a fazer da oração um lugar de comunhão verdadeira e a deixar que Ele fale, porque quando Deus fala, tudo muda. Se você quiser, posso seguir com o capítulo 5, mantendo o mesmo estilo, estrutura e profundidade. Quando orar se torna rotina, o perigo de falar com Deus sem o coração. Há uma realidade silenciosa, porém perigosa, que afeta muitos cristãos sinceros: o hábito de orar mecanicamente. Palavras repetidas, frases prontas, orações decoradas. Começamos com boas intenções, mas com o passar do tempo, a oração vai se tornando apenas um ritual, algo que precisa ser feito para que nossa consciência se mantenha tranquila. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Jesus nos alertou sobre esse perigo. Em Mateus 6:7, ele disse: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos." Perceba, o problema aqui não é a repetição por si só, mas o vazio do coração que acompanha essas palavras. Deus não está interessado em discursos longos ou em fórmulas espirituais. Ele deseja um relacionamento vivo, sincero e íntimo. Muitos cristãos caem na armadilha de transformar a oração em um protocolo espiritual. Acordam, fazem a oração do dia quase automaticamente e seguem a vida. Antes de dormir, repetem o que sempre dizem. Mas onde está o coração nisso tudo? Onde está a entrega? Onde está a presença real de quem reconhece que está diante do Deus vivo? Se estamos falando com Deus, não podemos tratar essa conversa como algo comum. Não se trata de uma ligação automática, nem de um contrato firmado por palavras obrigatórias. Falar com Deus é estar diante do Rei dos Reis, do Pai amoroso que nos conhece no íntimo e que anseia por ouvir a nossa voz sincera. Quando fazemos da oração apenas um hábito, corremos o risco de nos tornarmos parecidos com os fariseus que Jesus denunciou. Religiosos na aparência, mas vazios na essência. Quantas vezes nossas orações não passam de listas de pedidos? Oramos com pressa, já pensando nas tarefas do dia, e sequer paramos para ouvir a resposta de Deus. É como se fôssemos a um encontro importante, mas só falássemos de nós mesmos e saíssemos antes que o outro pudesse responder. Isso é relacionamento? Imagine uma amizade onde só uma pessoa fala, onde só há monólogo e não há espaço para escuta, silêncio ou troca genuína. Em pouco tempo, esse laço esfria. Com Deus é semelhante. Quando tornamos nossa oração fria e repetitiva, sem envolvimento emocional ou escuta ativa, o vínculo começa a perder força. Não porque Deus se afasta, mas porque nós deixamos de buscar sua face e passamos a buscar apenas suas mãos. O coração de Deus se alegra com orações simples, mas sinceras, com palavras que nascem da alma, com lágrimas que expressam aquilo que nem conseguimos dizer, com silêncios reverentes que demonstram nossa dependência. Deus valoriza a verdade no íntimo. Ele não está impressionado com a beleza das palavras, mas com a autenticidade da alma. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos dá um exemplo poderoso em seus salmos. Muitas vezes, ele orava em desespero, confessava suas fraquezas, questionava, clamava, agradecia, adorava, e tudo isso com intensidade. Davi não escondia suas emoções diante de Deus. Ele rasgava o coração em oração. Isso é o que o Senhor deseja de nós. Filhos que falam com Ele de maneira verdadeira, sem máscaras, sem pressa, sem fórmulas. Talvez hoje você se sinta desconectado em suas orações. Talvez sinta que fala, mas não sente. Que pede, mas não experimenta a resposta. Que repete, mas não se emociona. Se esse for o seu caso,
não se condene, mas desperte. Reconheça que Deus está te chamando para mais. Ele quer reacender o fogo da comunhão. Quer que você volte a orar com o coração, com sede, com amor. E isso não depende de técnica, nem de tempo. Depende de entrega. Ore como se estivesse falando com seu melhor amigo, com alguém que te entende como ninguém, que conhece suas falhas, suas dores, seus pensamentos mais secretos. Fale com ele como quem sabe que está diante de um pai que se importa profundamente. Essa consciência muda tudo. Quando oramos com essa percepção, a oração deixa de ser obrigação e se torna prazer. Lembre-se de que orar não é apenas falar, é também ouvir. Quantas vezes terminamos a oração sem dar espaço para que Deus fale conosco? Orar também é silenciar a alma e abrir o espírito para ouvir a voz do Espírito Santo. A oração mais poderosa não é, necessariamente, a mais longa, mas sim a mais verdadeira. Quando a oração se torna rotina sem sentimento, nos distanciamos do coração de Deus. Mas quando oramos com autenticidade, algo poderoso acontece. Nosso espírito se alinha ao dele. Passamos a orar conforme a sua vontade. E quando isso acontece, o céu se move. Em João 4:24, Jesus diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a essência da oração que agrada a Deus, feita em espírito e em verdade, com reverência, mas também com intimidade, com temor, mas também com confiança. Você pode estar orando há anos, mas se perdeu o coração no processo, hoje é tempo de retornar. Não permita que a oração seja apenas uma prática religiosa em sua vida. Faça dela um altar de encontro com o Pai. Um momento santo, onde sua alma se derrama, onde você é transformado, onde sua fé é reacendida. É nesse lugar que o sobrenatural acontece, a oração que Deus ouve, quebrantamento, verdade e fé. Depois de refletirmos sobre o perigo de uma oração vazia e rotineira, é hora de irmos mais fundo e compreendermos o que realmente toca o coração de Deus. A Bíblia é clara. Deus não se impressiona com o muito falar, com frases bem formuladas ou com aparências. O que move o céu é o quebrantamento sincero e a fé viva daquele que ora. O salmista Davi expressa isso com clareza em Salmos 50:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa verdade é profunda. Deus ouve a oração de quem se aproxima dele com humildade. Não é sobre quão bonita é a sua fala, mas o quanto ela reflete um coração consciente de sua dependência. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele não está buscando palavras sofisticadas. Está buscando corações quebrantados, que reconhecem sua necessidade da graça. Talvez você já tenha orado muitas vezes e não viu resposta. Talvez tenha sentido como se suas palavras não ultrapassassem o teto do quarto. Mas permita-me te perguntar: com que espírito você tem se aproximado de Deus? A Bíblia nos mostra que há orações que Deus não responde, não porque Ele esteja longe, mas porque há algo em nós que precisa ser tratado. Isaías 59:2 declara: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É forte, mas é a verdade. Deus deseja intimidade, mas a intimidade com Ele requer verdade no interior, requer arrependimento, requer luz. Não podemos falar com Deus como se nada estivesse errado, enquanto guardamos mágoas, orgulho, pecado oculto. A oração que Deus ouve nasce de um espírito que se humilha, que se examina, que clama por transformação. Isso não significa que precisamos estar perfeitos para orar. Longe disso. Significa que precisamos estar verdadeiros, que precisamos deixar de lado as máscaras
e nos apresentarmos como realmente estamos: cansados, frustrados, confusos, quebrados, mas sinceros. Deus ama quando nos aproximamos com verdade. Ele conhece tudo sobre nós e, ainda assim, quer que confessemos. Não porque Ele precise saber, mas porque nós precisamos nos libertar. Quando abrimos o coração, a cura começa. Quando reconhecemos nossa dor, o bálsamo divino é derramado. É nesse espaço de vulnerabilidade que Deus se revela. Jesus contou uma parábola impactante sobre isso. Em Lucas 18, ele compara 2 homens que foram orar: um fariseu, cheio de justiça própria, e um publicano, considerado pecador. O fariseu orava de si para si, dizendo: "Graças te dou porque não sou como os outros homens." Já o publicano, sem sequer levantar os olhos, batia no peito e dizia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." E o que Jesus disse? "Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele." Ou seja, Deus respondeu à oração do humilde e rejeitou a do soberbo. Isso nos ensina que o tipo de oração que Deus ouve não é a mais bonita, nem a mais longa. É a mais quebrantada, a mais honesta, aquela que vem do fundo da alma, porque onde há verdade, há presença de Deus. Onde há humildade, há graça. Onde há fé, há resposta. E falando de fé, precisamos entender que a oração verdadeira sempre carrega expectativa. Hebreus 11:6 nos diz: "Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Não adianta orar e duvidar ao mesmo tempo. Não adianta pedir algo e, no fundo, achar que não vai acontecer. A fé é o combustível da oração. É a certeza de que Deus está ouvindo. É a convicção de que Ele pode fazer infinitamente mais. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que os ventos sejam contrários, a fé mantém nossa oração viva. Mas atenção, fé não é exigir. Fé não é bater o pé diante de Deus e dizer: "O Senhor tem que fazer." Não. Fé é confiar. É descansar mesmo quando não vemos nada. É continuar falando com Deus mesmo no silêncio. Mesmo quando a resposta demora. É nesse lugar que a maturidade espiritual cresce. Muitos desistem de orar porque não veem resultado imediato. Mas se esquecem de que oração é semente. E toda semente leva um tempo para germinar. O problema é que muitas vezes cavamos a terra antes da hora, para ver se a semente está crescendo, e isso mata o processo. A fé verdadeira ora e espera em silêncio. Crê mesmo sem ver. Persevera mesmo sem sentir. Você consegue perceber como a oração é mais do que palavras? É uma jornada de fé, de humildade, de transformação. Quando oramos com verdade e confiança, somos moldados. O Espírito Santo começa a trabalhar em áreas que nem sabíamos que estavam adormecidas. O orgulho é quebrado, a ansiedade é tratada, a identidade é restaurada, a alma é renovada. Por isso, não tenha pressa na oração. Não tente apressar Deus. Aprenda a habitar na presença e não apenas visitá-la. Não fale com Ele como quem faz uma obrigação. Fale como quem encontrou um tesouro. Como quem sabe que, mesmo antes da resposta vir, a presença dele já é suficiente. Lembre-se do que diz Jeremias 29:13. "Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." O coração inteiro, sem reservas, sem distrações, sem religiosidade. Essa é a oração que Deus não rejeita. É essa busca sincera que abre os céus. Se hoje você sente que precisa reacender sua vida de oração, comece por aqui. Reconheça suas falhas diante de Deus. Peça que Ele te ensine a orar com sinceridade. Deixe de lado a pressa e os moldes prontos. Seja vulnerável. Seja real. E, acima de tudo, ore com fé. Deus não despreza a oração de um coração quebrantado. Ele se inclina para ouvir.
Ele está perto dos que o invocam em verdade. Ele responde no tempo certo. Ele transforma corações. E Ele está ouvindo você agora mesmo. Quando a oração se torna um relacionamento, o fim da performance e o início da intimidade, chegamos a um ponto decisivo. Depois de tudo que refletimos sobre como falamos com Deus, os erros que cometemos sem perceber, o poder da sinceridade, o perigo da repetição vazia e a importância do quebrantamento. Agora é hora de compreender a essência da oração verdadeira. A oração que não é mais um ritual, mas um relacionamento vivo e real com o nosso Pai. E essa mudança muda tudo, porque orar, biblicamente, nunca foi sobre cumprir um dever religioso. Não é um peso, nem uma fórmula mágica para conquistar bênçãos. Orar é entrar em um lugar de comunhão com o Deus vivo. É se achegar, como filhos, ao colo de um Pai amoroso. É falar e também ouvir. É ser transformado, não apenas ouvido. Jesus nos mostrou isso em cada passo do seu ministério. Ele orava como quem precisava da presença do Pai. Ele se retirava para estar a sós. Ele buscava o Pai não para cumprir um dever espiritual, mas porque tinha prazer em estar com Ele. A oração de Jesus revelava intimidade, amor, dependência. A Bíblia nos diz em João 17:3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Ou seja, o propósito da vida com Deus não é apenas saber sobre Ele, mas conhecê-lo. E ninguém conhece alguém verdadeiramente sem conversa, sem escuta, sem convivência. A oração é o lugar onde esse relacionamento acontece. Se você tem falado com Deus apenas como quem pede algo, talvez esteja perdendo o melhor da oração. Porque sim, Deus nos escuta. Sim, Ele supre necessidades. Mas Ele quer mais. Ele quer ser amado, não apenas procurado por interesse. Quantos de nós só oramos quando há uma crise? Quando surge uma enfermidade? Quando uma porta se fecha? Quando tudo desaba? E quando tudo vai bem? Onde está a nossa busca? Onde está o desejo genuíno por Sua presença? É aqui que muitos erram ao falar com Deus. Pensam que orar é algo que fazemos apenas quando precisamos de algo, quando, na verdade, é na oração contínua que encontramos o equilíbrio, a sabedoria, o discernimento para viver, seja em tempos bons ou ruins. A verdadeira oração é constante, não intermitente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: "Orai sem cessar." Isso não significa que você deve passar o dia inteiro de joelhos, mas sim que toda a sua vida se torne uma conversa com Deus. Que Ele esteja presente em seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas reações, no modo como trata as pessoas, no modo como lida com você mesmo. Imagine a liberdade de viver uma vida onde a oração não é mais um peso, mas uma companhia. Onde você acorda e já diz: "Bom dia, Espírito Santo." Onde, ao enfrentar algo difícil, você naturalmente pergunta: "Pai, me mostra o que fazer." Onde, ao ver algo belo, você simplesmente sussurra: "Obrigado, Senhor." Esse é o nível de intimidade que Deus deseja. E Ele está disposto a te levar até lá, mas depende da sua entrega. Deus não quer performances. Ele quer presença. Ele quer você, com suas falhas, seus medos, seus limites, mas com um coração sincero, um coração que deseja conhecê-lo mais do que ser abençoado por Ele. E quando você começar a orar assim, tudo muda, porque o foco da oração sai de você e vai para Ele. O centro deixa de ser seus pedidos e passa a ser a presença. Você para de correr atrás de respostas e começa a buscar o Deus das respostas. E nesse processo, até as perguntas que você fazia já não importam tanto, porque Ele te preenche. Isaías 30:18 diz: "Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se exaltará, para se compadecer de vós."
porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Sim, o Senhor está esperando, não para te punir, nem para te acusar. Ele está esperando por você, esperando que você volte a falar com Ele com simplicidade, sem religiosidade, sem culpa, sem máscaras, apenas com o coração aberto. Querido amigo, talvez você tenha passado a vida toda tentando falar certo com Deus, repetindo o que ouviu, usando palavras que nem sempre refletiam o que você sentia, fazendo orações mecânicas, ou se calando por achar que não sabia orar. Mas hoje, agora, neste momento, você pode mudar isso. Não é tarde demais para começar um novo capítulo na sua vida de oração. Deus está te ouvindo. Deus está te esperando. Ele te ama e Ele quer te ensinar a falar com Ele da maneira certa. Não com técnicas, mas com intimidade. Fale com Deus como um filho fala com o pai, com confiança, com liberdade, com sinceridade. E ouça. Ouça com o coração. Ele fala também. Ele responde. Ele consola. Ele transforma. Ele sara. E lembre-se sempre, não existe oração pequena quando existe fé verdadeira. Que a sua vida seja marcada por esse tipo de oração. Que a sua voz seja conhecida nos céus. Que a sua alma aprenda o caminho da presença. E que você nunca mais fale com Deus por obrigação, mas por amor. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a fazer duas coisas agora. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja orando da maneira errada, sentindo-se distante de Deus e que precisa reencontrar o caminho da verdadeira intimidade com o Pai. Se inscreva no canal Divina Sabedoria. Aqui você encontra mensagens como essa todas as semanas, profundas, bíblicas e feitas para te aproximar do coração de Deus. Quando você se inscreve, você está dizendo: Senhor, eu quero crescer em sabedoria, em fé e em comunhão contigo. E juntos, vamos caminhar nessa jornada. Que o Senhor te abençoe, que Ele renove sua vida de oração e que a partir de hoje você fale com Deus não por medo ou obrigação, mas por amor. Até o próximo vídeo, com mais da Divina Sabedoria para a sua vida.